o capítulo 20, né, temos aqui vários parágrafos desse capítulo, e nós estaremos lendo algumas referências e também dizendo aquilo que nós entendemos sobre a lei de Deus. Eu meditando sobre esse assunto, e como é importante, né, nós entendermos que tudo Deus fez debaixo de uma lei. Veja que nenhum ser humano, não é? Nenhum ser humano pode viver sem lei. Nenhum ser humano. Imagine que nós estamos nesse mundo, a qual nós estamos hoje, que existem leis e está do jeito que está. Agora imagine um mundo em que nós estamos vivendo hoje sem lei, né? Cada um que tomasse a direção e fizesse aquilo que achasse que era bom para ele. Nós estaríamos vivendo um caos, né? E nós vamos entender que Deus, Ele faz todas as coisas, mas Ele faz deixando uma instrução. Deus, Ele faz deixando um preceito, um mandamento, uma lei, para que possa se reger. Toda a sociedade, se você acompanhar dentro da história, estou estudando história, eu sei, toda a sociedade, ela sempre tem uma lei. Toda a sociedade tem uma lei, para que possa o quê? Ser regida, para que possa ser o quê? Observada, para que as coisas andem bem. Trazendo para o nosso cotidiano, só uma introdução, né? Nós vamos estar adentrando dentro desse assunto, só uma introdução. Trazendo para o nosso cotidiano, eu tenho um carro, você também pode ter um, e você compra este carro, mas para você dirigir esse carro, você tem que ser habilitado para isso. É lei. Você tem que ser habilitado para isso. Quando você é habilitado para isso, você pode dirigir. Mas mesmo tendo a habilidade, né, com a sua habilitação para dirigir, o carro sendo seu, você não pode sair por aí entrando em toda esquina. Eu vou entrar onde eu quero, eu vou passar em todo o cruzamento que eu quero, porque o carro é meu. Não, eu tenho que andar sob uma lei, sob uma regra. Para mim chegar até aqui hoje na igreja, eu tive que passar por vários sinais, cruzamentos, e tive que obedecer a todos eles para que eu pudesse estar falando para vocês aqui hoje. Do contrário, se eu tivesse pego o meu carro lá de onde eu saí e tivesse dito assim: hoje eu não vou obedecer a ninguém, hoje eu vou passar em todo o cruzamento, tudo que vier pela frente eu vou entrar onde eu quiser, certamente eu não estaria aqui hoje de noite. Por quê? Porque nós temos que observar, isso é a lei, como as coisas funcionam. Então, para que as coisas elas funcionem bem, para que possa ter sucesso, é preciso ter lei. Todo lugar tem que ter lei, todo lugar tem que ter regra. Só funciona se tiver lei, só funciona se tiver regra, só funciona se tiver preceito, instrução. Do contrário, não irá ter sucesso. Uma igreja como essa, para que ela possa funcionar bem, ela tem o quê? O seu estatuto, ela tem o quê? A sua doutrina, ela tem a sua regra. Você vem, as portas estão abertas, mas ninguém está aqui dizendo assim: eu faço aqui o que eu quero, né? Eu mando aqui, desmando. Não, aqui tem regra. Você vai na escola, você vai na empresa onde você trabalha, lá tem regras, lá tem leis, lá tem instrução, e é preciso que se observe para que você possa ter sucesso na vida. Trazendo para a Bíblia, e aonde nós acreditamos sobre o capítulo 20, falando sobre a lei de Deus, é do mesmo jeito. Então nós vamos estar lendo aqui, capítulo 20 diz assim, da lei de Deus: cremos, isso é o que nós acreditamos como congregacionais, nós cremos e confessamos que Deus deu, aqui lá no começo, Deus deu a Adão uma lei de obediência universal, chamado universal, escrita em seu coração.
É interessante que nos tempos lá de Adão, não existia Bíblia. Não existia Bíblia. Não existia livro. Mas nós vamos ver aqui que Deus ele deu uma instrução, uma ordem, né? Continuando aqui, diz aqui, ó, é escrita em seu coração, bem como um preceito específico para que não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, como um pacto de obras, pelo qual Deus obrigou a ele e a toda a sua descendência a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua, prometendo-lhe a vida sob a condição de cumpri-la, e o ameaçou com a morte se a violasse, e dotou-o com poder e capacidade para guardá-la. Você pode abrir aí a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis, e o versículo de número 26. Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Vamos ver o que nos diz. Capítulo 1 de Gênesis, abra a sua Bíblia. É um estudo, nós precisamos ir devagarzinho para que possamos ir explicando, para que os irmãos possam entender. Gênesis capítulo 1, e o versículo 26 diz assim, você que está com a sua Bíblia aberta em casa, ou aqui na igreja, pode conferir conosco. Diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme, e disse Deus, façamos os homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus faz o homem, Deus ele cria os animais, e ele dá ao homem uma autoridade. Você vai dominar os peixes, você vai dominar as aves, você vai dominar o gado, você vai dominar a terra e vai também dominar todo animal que se rasteja. Agora é interessante no capítulo 2, do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, aqui é onde Deus ele estabelece justamente a instrução, o seu preceito para Adão. Capítulo 2, versículo 17, diz assim, vamos pegar a partir do versículo de número 15, para que possamos entender melhor. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Veja, irmãos, Deus ele cria o homem, ele faz a sua imagem, a sua semelhança, dá autoridade ao homem para que o homem pudesse dominar os animais, os peixes, todo animal, faz um jardim para o homem, e diz que ele vai guardar e vai lavrar esse jardim, vai cuidar. E ele diz mais, de toda árvore que você encontrar no jardim, você pode comer, e ele diz comer livremente. Comer livremente. Mas, é interessante quando a Bíblia, eu gosto muito da Bíblia, quando a Bíblia dá essa expressão, mas, tem algo a mais. Tem algo que você tem que se ater. Versículo 17 diz assim, mas, você vai comer toda a árvore do jardim livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, ou comeres, certamente morrerás. Se nós começássemos aqui a analisarmos, irmãos, por que é que Deus planta uma árvore no meio de um jardim e proíbe Adão de tocar? Em algumas expressões diz que ele não podia tocar
não podia comer. Deus poderia muito bem, irmãos, não ter plantado aquela árvore. Deus poderia muito bem ter feito um jardim e ter dito a Adão: olha, Adão, você vai comer de toda a árvore, aqui não tem limites. O jardim é seu, você faz o que você bem entender. Aí Deus coloca uma árvore, dizendo que essa árvore ela é da ciência e ela é do bem e do mal, e há uma ordem, e aí há a obediência aqui. E ele diz: dela não comerás, e a condição era: se comer, você vai morrer. Adão já começou a entender ali que existia o quê? Limite. Isso já estava onde? No seu coração. Se a lei, como diz aqui, é a lei da obediência universal. Primeira coisa é obediência. Adão poderia dominar os animais, poderia andar por onde ele quisesse no jardim, porém, ele tinha que observar que existia uma árvore que ele não podia tocar, que ele não podia comer. E isso eu creio que toda vez que Adão passava por aquela árvore, ele se lembrava: aqui eu não posso tocar, aqui existe uma ordem. É desse jeito que funciona, irmãos. Deus ele poderia ter dito a Adão que ele fizesse o que ele quisesse, mas Deus pôs o quê? Um limite, mostrando a Adão que as coisas com ele, com Deus, funcionam com o quê? Com regra, com preceito, com mandamento, trazendo para nós, para que possamos entender melhor na prática, tudo que Deus estabelece, Ele estabelece com o quê? Com regra, padrão moral, né? Adão, ele teve que observar isso. Ainda não existia Eva, mas ele teve esse cuidado de olhar para aquela árvore, e a condição era: se comer, você vai morrer. Aí nós vamos entender isso na prática, né? Adão deu ouvido, né? A mulher, e a mulher já tinha dado ouvido à serpente, que ali significava o diabo, simbolizava ali o diabo, e nós sabemos de toda a trajetória. E no capítulo de número, vamos ver aqui, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo de número 5, e o versículo 12, há uma consequência, irmãos, de tudo que Adão fez. Romanos capítulo 5, você pode aí abrir a sua Bíblia, em Romanos, capítulo de número 5, nós vamos entender isso, o apóstolo Paulo falando, capítulo de número 5, e o versículo de número 12, diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Hoje nós nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Por causa de quê? Por causa do homem chamado Adão. Essa natureza, né? Você vê que uma criança nasce hoje, ela nasce totalmente inocente, né? Mas quando vai se tornando a uma fase, a tendência é só para as coisas ruins. Por quê? Porque o ser humano, a sua natureza, ela é tendenciosa ao pecado por causa de uma falha de Adão, lá no jardim do Éden, que não obedeceu à voz de Deus, quando disse a Adão: Adão, aqui existe regra, Adão, aqui existe um mandamento, não coma. E a ordem ali era obedecer somente à voz de Deus, né? Aquela árvore ali simbolizava uma obediência a Deus. Quando você não comia, quando você não pegasse aquilo ali, você realmente estava obedecendo à voz de Deus. E toda escolha, né, que o homem faz em não querer obedecer, existe o quê? Uma consequência.
Foi o que eu acabei de dizer, exemplificando a minha vida, vindo do meu carro. Só obtive sucesso em estar aqui hoje falando para vocês, porque eu obedeci uma lei. Eu obedeci uma lei. Vou voltar para casa obedecendo a mesma lei. Tenho que obedecer às regras, aquilo que está estabelecido, para que possamos ir e voltar e ter sucesso na nossa vida. Isso é na nossa prática. Então, em o capítulo 20, né, da nossa confissão de fé, diz justamente isso: cremos e confessamos que Deus deu a Adão uma lei de obediência universal, escrita aonde? Na Bíblia. Tinha Bíblia naquela época? Tinha livro naquela época? Não. Ela foi escrita aonde? No seu coração. Bem como um preceito específico para que não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, como um pacto de obras, pelo qual Deus obrigou a ele e a toda a sua descendência a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Veja que Deus aqui, irmãos, Ele não disse a Adão meias palavras. Olha, Adão, pega um fruto desse, come só a metade. Não, né? Pode tocar nela, porque tem gente que quando toca aguça a vontade, né? E a ordem era: não toque, né? Não toque, porque no dia que você tocar, há uma consequência, você morre. E toda a sua descendência, como diz aqui o nosso parágrafo primeiro, toda a sua descendência padece. Por que a gente nasce hoje e morre? Por causa lá daquilo que nós acabamos de ler, por causa do pecado de Adão. A morte veio a todos os homens por causa de uma falha de Adão em não obedecer uma ordem de Deus, dizendo: não comerás do fruto, né? Prometeu-lhe vida sob a condição de cumpri-la, e o ameaçou com a morte se a violasse. Dotou-o com o poder e a capacidade de guardá-la. O parágrafo 2 da nossa confissão diz assim, ó: essa lei escrita no coração, continuou a ser uma norma perfeita da justiça depois da queda, e foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Interessante, irmãos, que Deus, ele não voltou atrás, né? O que Deus disse que era para obedecer, continuou sendo regra, continuou sendo norma perpétua da sua justiça, né? Deus, o que ele estabeleceu como regra, o que ele estabeleceu como preceito, para que o homem pudesse obedecer, também valia. É por isso que diz aqui que também foi entregue no Monte Sinai os 10 mandamentos, escritos agora em quê? Em 2 pedras. A primeira foi escrita aonde? No coração de Adão. Claro que não existia, Deus não deu a Adão, né, uma pedra escrita dizendo o que ele queria. Deus não deu um livro a Adão dizendo o que ele queria, mas Deus deu uma ordem e estava escrita aonde? No coração de Adão, na sua consciência, né? Que assim podemos dizer. E diz assim: os primeiros 4 mandamentos contêm nossos deveres para com Deus, e os outros 6 nos deveres para com os homens. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 1. É claro que você já conhece essa história, mas para que possamos ir caminhando aqui segundo o que está escrito, você abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20, e com certeza nós já sabemos do que se trata, mas nós vamos ler também para aquelas pessoas que estão em casa também entenderem aquilo que nós estamos falando. Êxodo capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17, fala do quê? Fala dos 10 mandamentos. E agora, Deus agora estabelece de verdade, para que o homem pudesse ver de fato aquilo que Deus queria. Diz assim, ó: então falou Deus todas estas palavras, dizendo:
Foi Deus que falou. Eu sou o Senhor, Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E aqui começa: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Meu Deus! E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua boa obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, porque está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar em tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia do sábado e o santificou. Versículo 12. Agora aqui é para nós. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13, não matarás. Versículo 14, não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. E versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 17, para encerrar. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso era a lei, Deus estabeleceu, para que o povo pudesse agora se reger. É claro que nós entendemos que isso aqui era posto por regra, isso aqui não era para a salvação, né? Isso aqui era posto por regra, era para as pessoas que pudessem observar o que Deus estava pondo por regra, por preceito e por mandamento a toda a nação de Israel. Era para andar do jeito que Deus estabeleceu, né? E aqui diz aqui que os primeiros 4 mandamentos, ele contém os nossos deveres para com Deus. Se você observar aonde nós lemos, você vai perceber isso. Os primeiros 4 mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, nossos deveres para com os homens, ou seja, para com o nosso próximo. E aí é um alinhamento, né? De você estar em paz com Deus e também estar em paz com o seu próximo. Você observar os mandamentos de Deus e você também, segundo as leis, também observar como é que você vai se portar, como é que você vai se portar com o seu próximo. Não cobice, não furte, não mate. Isso tudo era posto por regras que Deus estabeleceu sobre o povo. Então, no nosso capítulo, nosso parágrafo 2 fala justamente sobre isso, sobre a lei escrita no coração e agora escrita agora no Monte Sinai, né, entregue ali em 2 tábuas para que o povo também pudesse observar. No nosso parágrafo 3 fala justamente, além dessa lei, comumente chamada moral, aprove a Deus, olha só, aprove a Deus dar ao povo de Israel leis cerimoniais. É bom abrir um parênteses aqui, irmãos, que a lei que Deus estabeleceu ao povo de Israel é porque Deus, nós entendemos que Deus ele escolheu a nação de Israel como uma nação que pudesse servir de exemplo a outras nações, né? Deus poderia ter escolhido qualquer outra nação,
Mas Deus escolheu o seu povo, é claro, tirando da descendência de Abraão, né? A partir da descendência de Abraão, Deus escolheu um povo, uma nação, para que essa nação fosse exemplo para outras nações. É por isso que essa lei, ela foi escrita ao povo de Israel. Só abrindo esse parênteses aqui, né? Então, além dessa lei comumente chamada lei moral, chamada moral, aprove a Deus dar ao povo de Israel leis cerimoniais. Interessante, irmão, se você observar, Deus sai cuidando, né, pastor Moisés? Deus sai cuidando de todos os detalhes. Eu acho que foi o Senhor que eu vi falando uma vez. Deus, ele é detalhista, né? Deus, ele é detalhista. Deus, ele não deixa nada de fora. Deus, quando ele estabelece fechando todas as brechas, né? Alguém disse que a lei é cheia de brecha, mas a lei de Deus não, né? A lei de Deus não, a lei de Deus ele estabelece, fecha e não abre brecha para ninguém. O que ele diz, está dito, é feito e você cumpre aquilo que Deus realmente estabeleceu, né? Então diz aqui, as leis cerimoniais que Deus também estabeleceu ao povo de Israel, contendo diversas ordenanças típicas, em partes referentes ao culto. Até o culto, Deus se preocupou, como é que o povo deveria se portar no culto, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, né? Tem a mesma regra, né? Ninguém aqui pode, na hora do culto que nós estamos cultuando, né? Adorando a Deus, está passeando no meio da igreja, né? Está em falta de reverência com aquilo que nós estamos fazendo, que é prestando culto. Culto nós fazemos quando nós vemos, de fato, dar aquilo que realmente está dentro de nós, que é a nossa adoração, né? Eu já vi muita gente dizer assim, eu vou para o culto hoje receber. Então não entendeu o que é culto. Culto, você presta, você dá, né? Então nós estamos aqui nesta noite aprendendo de Deus, porque nós estamos aqui prestando um culto ao Deus que merece toda a honra e toda a glória. Então, é bom nós entendermos que até nisso Deus ele estabeleceu as suas regras em referência em relação ao culto que ele fez ali ao povo de Israel. E diz mais, prefigurando o que? Cristo. Então, se você vai ler o Novo Testamento, vai ler todas aquelas regras que foi estabelecida em ações de graça, em sofrimento, em benefício, tudo que havia ali estava prefigurando o quê? Cristo. Tudo aquilo estava apontando para quê? Para Cristo. Nada ali era feito, irmãos, aleatoriamente. Porque é interessante que Deus, ele não faz as coisas aleatoriamente. Deus, ele não cria as coisas aleatoriamente. Deus faz as coisas com um propósito. E a gente sabe que o propósito é o louvor e glória do seu santo e poderoso nome. Então, tudo que houve ali no passado, em relação ao sacrifício, em relação aos cultos, ações de graça, sofrimentos, benefícios, tudo aquilo estava apontando a Cristo, que viria mais na frente. Deus conduz a história, né? E em parte, apresentando diversas instruções de deveres morais. Todas essas leis cerimoniais, sendo instituídas somente até o tempo da antiga aliança, são revogadas e removidas por meio de Jesus, o Messias verdadeiro, o único legislador, quem o Pai concedeu poderes para tal finalidade. Né? Nós entendemos que todo aquele sacrifício, tudo aquilo prefigurando a Cristo, foi até a Cristo, foi até o nascimento. Cristo, ele cumpriu toda a lei, né? De sorte que hoje nós temos aí algumas denominações que pregam ainda esse mandamento e vivem e querem viver os 10 mandamentos. Mas Cristo, ele veio para cumprir toda a lei. Nós entendemos que Cristo, ele cumpriu toda a lei. Quando nós olhamos, quando nós obedecemos hoje a Cristo, a sua vontade, o seu querer, olhamos para a Bíblia Sagrada como a nossa regra, nós estamos obedecendo a Cristo pela graça. E eu digo sempre, não é privilégio, é graça, né? Não é privilégio, é graça. Então, o parágrafo 3 fala justamente dessa lei
chamada lei moral, que Deus aprovou ao povo de Israel, né? Dando todos os ensinamentos a respeito do culto, né? A respeito das leis morais. E aí a gente vai ver aqui uma referência em Êxodo capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 12 e o versículo de número 14. Êxodo 12 e 14. É claro que existem muitas referências, porém o tempo não nos é favorável, mas a gente vai explicando e mostrando algumas referências dentro de cada parágrafo. Êxodo capítulo de número 12 e o versículo 14 nos diz o seguinte: e este dia, falando em relação à instituição da Páscoa, né, que também era aquilo que Deus estabeleceu ao povo de Israel para que observasse, apontando a Cristo. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Eu gosto dessa expressão, vossas gerações, né? Porque nos dá a ideia de que o povo de Israel, ele se preocupava, isso aqui é exemplo para nós, ele se preocupava em observar a lei de Deus, não só viver ela, mas passar para outras gerações, ou seja, passar para os seus filhos, né? Isso serve de lição para nós, né? Você vive os preceitos de Deus, vive fazendo a vontade de Deus, mas isso também você passa para os seus filhos, e os seus filhos passam para os outros filhos dele, e aí vai uma geração sendo abençoada pela obediência à palavra de Deus. Isso o povo de Israel tinha isso em mente, né? Eles deveriam fazer aquelas festas, tudo estabelecido por Deus, mas ele diz assim, no capítulo 12 e o versículo 14: e este dia vos será por memória, e celebrar-os-eis por festas ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Não era uma coisa para você viver agora, uma festa para ser celebrada agora, e o ano que vem a gente deixar passar batido, né? Não, era por memória, todo ano deveria ser observado tudo aquilo ali, né? Deveria ser vivido, porque foi Deus que estabeleceu. Isso leva em conta, irmãos, nós entendemos que tudo aquilo que foi estabelecido por uma autoridade divina. E se foi estabelecido por uma autoridade divina, que é Deus, Criador de todas as coisas, isso deve ser levado em conta, né? Porque você está reconhecendo a autoridade de Deus, né? Porque Deus, ele não fez aquela lei por fazer aleatoriamente. Deus fez tudo aquilo prefigurando, claro, Cristo que haveria de vir, e aquilo ali deveria ser observado, aquilo ali deveria ser vivido, aquilo ali deveria ser passado para outras gerações, para que eles pudessem praticar a mesma coisa, em obediência à autoridade de Deus. O nosso parágrafo de número 4, são 9 parágrafos, né? Eu creio que vai dar tempo. Diz aqui, parágrafo de número 4. Deus também deu diversas leis judiciais à nação de Israel, as quais eram restritas, isso aqui é importante observar, as quais eram restritas ao estado político daquele povo, e agora não obrigam a ninguém em virtude daquela instituição, somente seus princípios de justiça geral, que possui um valor moral. Então você vai abrir a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo de número 21, e o versículo de número 22. Isso aqui é uma lei, lei moral, né? Só para que a gente possa entender. Êxodo capítulo 21
E o versículo 22. Isso aqui é uma lei para que você possa entender, você que está em casa, você que está aqui nessa noite, possa entender como era, né, as leis daquela época. E o versículo 22 do livro de Êxodo, do capítulo 21, nos diz o seguinte: isso aqui é uma lei. Se algum homem pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Olha só, irmãos, que lei. Se você puder depois ler todo o que regia, né, o estado moral, a lei moral, isso aqui era uma das leis, né? Se algum homem pelejar, né, ou maltratar, ou ferir uma mulher grávida, o que é que acontecia? Se, no caso, houvesse aborto, né? Certamente, porém, se não houver morte, né? Certamente aquele que feriu será multado conforme lhe impuser o marido. Então, o marido era quem dizia quanto é que você vai pagar, né? Aquela mulher que foi violentada, né? E isso será diante de quem? De um juiz. Você veja que a coisa era séria, né? A coisa era séria. Isso será pago diante de um juiz, mostrando que realmente existia lei naquela época, né? Se você vê algumas coisas aqui, você vai dizer: meu Deus, se fosse hoje, a humanidade, né, pastor? Se a gente vai observar algumas leis, misericórdia, né? Olho por olho, dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. Então você vai ver muita coisa grave que naquela época existia. Então, Deus deu diversas leis judiciais à nação de Israel, as quais eram restritas ao estado político daquele povo. Essa lei que nós acabamos de ver agora, né? E agora não obriga a ninguém, em virtude daquela instituição, somente os seus princípios de justiça geral, que possui um valor moral. Parágrafo de número 5 diz assim, ó: a lei moral obriga todos a prestar-lhes obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas quanto as demais. Isso se dá não apenas em consideração ao seu conteúdo, mas foi o que eu acabei de dizer, mas também pelo respeito à autoridade do Criador, que deu. Tampouco Cristo no Evangelho de modo algum desfaz essa obrigação, antes ele confirma e fortalece, né? Tampouco Cristo no seu Evangelho de modo algum desfaz essa obrigação. Deus não desfez nenhuma lei, mas ele cumpriu, né? Deus ele não desfez nenhuma lei, mas ele diz aqui, antes ele cumpriu, e não só cumpriu, mas fortaleceu essa lei. Quando se obedece os preceitos de Deus, reconhece-se a autoridade de Deus, que é o Criador, pois foi Ele quem estabeleceu essa lei. E em Romanos capítulo 3, e o versículo 18, você pode abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, e o versículo 18, para que possamos abalizar aquilo que nós estamos falando. Romanos capítulo 3, e o versículo 18, diz assim, olha só, Romanos 3, capítulo de número 4. Romanos 3 e 19, melhor dizendo, 3 e 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei,
o diz. Isso é verdade. Nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, versículo 20, por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento de quê? Do pecado. E nós entendemos bem isso, que a lei, ela não salva, mas ela nos traz o conhecimento de quê? Do pecado. Você só sabe uma coisa que é errada quando é estabelecido o quê? Uma lei, uma regra. Porque se não houver uma lei, se não houver uma regra, você não vai saber se aquilo é certo e você não vai saber que aquilo é errado. Você só vai saber que uma coisa é certa e errada quando alguém diz assim, é proibido, não faça, há uma consequência, é um limite que é estabelecido. Então, essa nós entendemos e compreendemos desta forma, Porque a lei vem porque pela lei vem o conhecimento do pecado, Nós entendemos que pela lei nos aponta que vem o conhecimento do pecado, e quando há o reconhecimento do pecado, aí é onde Cristo chega com a salvação, Vamos caminhando aqui, O nosso parágrafo de número 6, acho que pulei aqui, O 6, pastor? O 6, muito obrigado. Diz aqui, embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, ela é de grande proveito, tanto para eles, quanto para os demais, como normas de vida. Ela os informa da vontade de Deus e os seus deveres, dirige-os e obriga a andarem convenientemente. Nós sabemos que hoje, onde é que está a lei de Deus hoje? É claro que não está nos 10 mandamentos, a gente não vai estar, como o povo de Israel, observando os 10 mandamentos, mas ele se resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós observamos isso, nós cumprimos toda a lei, Quando nós amamos a Deus, colocamos Deus sobre todas as coisas, e nós amamos o nosso próximo, aí nós estamos cumprindo. Então, embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, porque é claro que nós não somos salvos pela lei, Não somos salvos por obras, para serem por ela justificados ou condenados, ela é de grande proveito, tanto para eles quanto para os demais. Como norma de vida, Deus estabeleceu aquilo como norma de vida, como você deveria se proceder. Ela os informa da vontade de Deus e de seus deveres, dirige-os e obriga a andarem convenientemente. Descobre-lhe também as poluições pecaminosas da sua natureza e de seus corações e vidas, de maneira que, examinando-se à luz dela, podem chegar a uma convicção mais profunda do pecado. Isso é verdade, irmão. Quanto mais, hoje, claro que a gente tem a Bíblia, para que a gente possa se reger. E quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais você toma conhecimento do pecado. Quanto mais você toma conhecimento do pecado, mais você se enoja do pecado, porque você está descobrindo não só o pecado, mas as suas consequências. O mundo aí fora não sabe o que é isso. Tem gente que brinca com o pecado. E o que é pecado? É consequência. E o que é que o pecado traz? Consequência. Pecado é a iniquidade que você comete. E todo pecado tem uma consequência. As pessoas às vezes brincam com isso, Achando que
O pecado que se comete, ele não vai trazer nenhuma consequência. E todo o erro que o homem comete, interessante que ele paga o próprio preço, né? Não é Deus que vai pagar o preço, porque Deus já pagou o preço por nós. Quando a gente peca, quando a gente erra, esse reflexo ele é transmitido para nós mesmos. Porque Deus é santo, Ele está lá no seu lugar. E exige de nós o quê? Santidade. Santidade. Então, continuando, diz aqui. Descobrem também as suas poluições pecaminosas, quando se tem a palavra de Deus no coração, da sua natureza, de seus corações e vidas, de maneira que, examinando a luz dela, da palavra, daquilo que está escrito, podem chegar a uma convicção mais profunda do pecado, a uma mais profunda humilhação e aversão por ele, pelo pecado. E ao mesmo tempo, há uma visão mais clara da necessidade que tem de Cristo e da perfeição e da sua obediência. A palavra de Deus, ela traz o que para nós? Ela traz luz. Quem anda com a palavra de Deus, anda o quê? Anda na luz, porque Cristo é a luz. E se você quer ter mais luz na sua vida, se nós quisermos ter mais luz, é só obedecer a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, como diz a sua própria palavra. Ela é luz para o nosso caminho. Quem anda sem Deus, ele vive o quê? Vive nas trevas, irmãos. Né? É por isso que o homem sem Deus, pastor Moisés, ele não enxerga o pecado. Por quê? Porque ele está na escuridão. Quando o homem, ele leva em consideração a palavra de Deus, lê a sua palavra, obedece a sua palavra, o que é que acontece? A sua visão, ela se torna o quê? Clara. Ele começa a enxergar, ele começa a ver o pecado e começa a ter o quê? Aversão ao pecado. Por isso que você vê hoje alguém mergulhado no pecado, e ele não consegue ter aversão ao pecado, se enojar do pecado, porque ele não foi purificado pela palavra do Senhor. E é a palavra de Deus que, quando a gente observa, quando a gente examina, ela nos faz o quê? Ter aversão do pecado. Não é? Ter aversão do pecado. Então é dessa maneira que nós entendemos que é a palavra de Deus para nós hoje. Os preceitos de Deus contidos na palavra de Deus, que nós precisamos observar dia a dia, para que possamos o quê? Ter a nossa perfeição em Cristo Jesus e a sua obediência. E parágrafo de número 6 diz o seguinte, 7, né? Acho que eu pulei um aqui, não, né? 7, muito bem. Diz aqui, ó. Ela é igualmente de utilidade aos regenerados. Ela é igualmente de utilidade aos regenerados. Quem são os regenerados, irmãos? Somos nós, irmãos. A palavra de Deus, ela é de grande utilidade. Ela é de grande utilidade para nós, porque ela serve para nós como alimento. É por isso que nós devemos observar nela, e foi no Salmo 1 que a gente leu, que nós devemos meditar nela o quê? De dia e de noite. Você quer ser mais forte? Não é preciso ter os músculos fortes. Espiritualmente quer ser forte? Leia a Bíblia e pratique ela. Viva a palavra do Senhor. Aí você vai se tornar forte na presença de Deus. Você vai ter aversão ao pecado. Você vai ter uma vida de luz. Você vai chegar para as pessoas que não conhecem a Cristo. Alguém vai dizer assim: você é diferente. E ele vai ver a diferença, não é na sua roupa. Ele não vai ver a diferença, não é no seu cabelo. Ele vai ver a diferença na sua vida, nas suas atitudes, que são transformadas por essa palavra. Não é? Que são transformadas por essa palavra. Então, o nosso parágrafo de número 7 diz assim: ela é igualmente de utilidade aos regenerados. Para quê?
para refrear suas depravações. Eu disse aqui no começo que a nossa natureza, ela é tendenciosa ao erro, ela é tendenciosa a pecar. Mas quando nós observamos a palavra de Deus, ela é de grande utilidade para quê? Para refrear as nossas depravações, pois ela proíbe o pecado, e suas ameaças servem para demonstrar que os seus pecados merecem, e quais as aflições que podem esperar nessa vida por causa deles, ainda que estejam livres da maldição ameaçada pela lei. Nós entendemos que o pecado tem as suas consequências. É claro que não existe nem pecadinho e nem o pecadão, não existe pecado, né? O que vai diferenciar isso aí são as consequências, né? De alguém que cometeu um adultério, de alguém que cometeu uma mentira, de alguém que foi um homicida, de alguém que cometeu uma atrocidade. Isso varia as suas consequências, mas pecado para Deus é pecado, é transgressão, afasta a pessoa, o homem de Deus, né? Então nós entendemos que a palavra de Deus, quando ela é praticada, ela é de grande utilidade, ela nos refreia das depravações, nos proíbe do pecado entrar em nós, e as suas ameaças servem para demonstrar que os seus pecados merecem quais as aflições que podem esperar nesta vida por causa deles, ainda que estejam livres da maldição. Nós entendemos dessa forma, irmãos. As promessas dela, de igual modo, mostram que Deus aprova a sua obediência. Parágrafo de número 8. As promessas dela, de igual modo, mostram que Deus aprova a sua obediência. E quais as bênçãos que podem esperar no cumprimento da obediência. Você vai ver isso lá no livro de Levítico, quando Deus estabelece a sua... Se você obedecer, você vai ter as suas consequências boas. Porém, se você não obedecer, não observar, você também terá suas consequências, né? Ainda que essas bênçãos não sejam devidamente pela lei como um pacto de obras, de modo que fazer um homem o bem e refrear-se do mal, porque a lei estimula isso e proíbe aquilo, não é evidência de estar ele debaixo da lei e não debaixo da graça. Então essa promessa, nós entendemos, as promessas delas de igual modo mostram que Deus aprova a sua obediência. Quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente vive de acordo com o que a Bíblia ela nos mostra, para que a gente possa obedecer, a nossa vida ela é abençoada. Você só é próspero, como a gente leu no Salmo 1. A prosperidade do homem, a verdadeira prosperidade, é quando o homem obedece à palavra de Deus, vive segundo os preceitos divinos. Aí a bênção de Deus está sobre ele. Porque nós entendemos, compreendemos muito bem, que a verdadeira prosperidade, ela vem de cima. Tem gente achando que a verdadeira bênção, a verdadeira prosperidade, ela é terrena, é através de casa, de carro, de bens. Não. Isso é uma consequência da obediência. Quanto mais você obedece, mais Deus lhe abençoa, né? Quanto mais você obedece, mais Deus lhe abençoa. E para encerrar, o uso da lei acima mencionados, não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela. Olha só, irmão, há uma interligação, né?
Há um alinhamento. Os usos da lei acima mencionados não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela. O Espírito de Cristo submete à vontade humana e a capacita a fazer, livre e alegremente, aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que se faça. Né? Quando a gente obedece, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo em nós, fazendo com que a gente cumpra a sua vontade e o seu querer. Eu só queria terminar lendo um versículo da palavra do Senhor, né? E é justamente o que a gente leu no Salmo de número 1. Se você puder abrir aí para a gente fechar esse salmo, esse estudo nesta noite. Salmo de número 1. Versículo de número 1 e o 2, né? Para a gente... Bem-aventurado, ou seja, feliz, mais do que feliz, é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Aí, para fechar o versículo 2, antes tem o seu prazer. Qual é o seu prazer? Na lei do Senhor, e na sua lei ele vai meditar de dia e de noite, ou seja, ele vai preencher todos os espaços dele com a meditação da palavra de Deus. Isso é uma pessoa mais do que feliz, quando a gente obedece e vive a palavra do Senhor. Por isso que eu digo sempre, que nós devemos ter, pode vir pastor Moisés encerrar, por isso que nós devemos ter, irmãos, o nosso momento de devocional diário, com Deus, seu momento, seja quanto tempo for, se é 1 hora, se é 10 minutos, se é meia hora, tenha o seu momento diário em meditar nessa palavra, viver esta palavra, e quanto mais a gente vive essa palavra, mais a gente se parece com Deus, mais a gente se parece com Cristo, mais a gente tem luz, porque a gente vive a palavra de Deus. Então, que possamos viver a palavra de Deus, entender que a lei de Deus, ela foi escrita primeiro no coração de Adão, escritas depois nas tábuas da lei, e hoje nós temos a palavra de Deus, para que possamos viver ela eternamente, e assim chegarmos no céu. Que Deus abençoe. Obrigado ao pastor Moisés, ao pastor André, que Deus abençoe a igreja, a você que esteja nos ouvindo nesta noite, e àqueles que vieram para este culto nessa noite.